Mundos da Mente Sonhadora. Uma jornada científica completa. Olá! E bem-vindos de volta ao nosso refúgio noturno especial. Nosso cantinho tranquilo onde a ciência se transforma em sussurros suaves e o conhecimento flui como uma melodia calmante. Aqui é o seu anfitrião do Adormecendo com a Ciência. E estou verdadeiramente grato por sua presença nesta noite extraordinária. Se você está se acomodando confortavelmente em sua cama, envolvendo-se delicadamente em um cobertor macio no sofá, ou simplesmente buscando um momento de tranquilidade após mais um dia desafiador, navegando pela complexidade de ser humano, saiba que você escolheu exatamente o lugar certo para essa pausa necessária e merecida. Este é nosso santuário particular na vastidão infinita da internet. Um espaço sagrado onde a ciência remove suas roupas formais acadêmicas e veste pijamas confortáveis. Onde a curiosidade científica se transforma em narrativas gentis. E onde o conhecimento mais profundo flui como água morna, lavando suavemente nossa mente inquieta. Esta noite, embarcaremos juntos em uma jornada extraordinariamente detalhada pelas profundezas mais fascinantes da mente sonhadora, explorando meticulosamente tudo o que a ciência moderna descobriu sobre os sonhos, o sono e o funcionamento misterioso do cérebro durante essas horas silenciosas da noite. Será uma expedição repleta de revelações surpreendentes sobre as histórias estranhas e maravilhosas que nossa mente conta enquanto estamos completamente inconscientes, sobre ondas cerebrais que dançam como arte abstrata no escuro, sobre descobertas científicas que podem transformar completamente sua compreensão sobre o ato sagrado de dormir, e sobre mistérios que continuam a intrigar os maiores cientistas do mundo. Espero sinceramente que esta conversa detalhada não seja tão fascinante a ponto de mantê-lo desperto quando deveria estar descansando. Mas se isso acontecer, pelo menos você terá absorvido conhecimentos valiosos sobre o funcionamento mais íntimo da sua própria mente. Uma troca bastante equitativa, eu diria com confiança, antes de iniciarmos nossa exploração profunda. Se você genuinamente aprecia essas jornadas científicas contemplativas e gostaria de ajudar nosso humilde canal a crescer e alcançar mais pessoas que buscam conhecimento tranquilo, ficaria profundamente grato se você considerasse deixar um like, inscrever-se em nosso canal, ou simplesmente compartilhar nos comentários de que canto especial do mundo está nos ouvindo neste momento, e que horas são aí no seu pedacinho particular desta noite infinita e misteriosa. Muito bem, então. Respire fundo e lentamente. Sinta seus pulmões se expandindo suavemente. Permita que seus ombros relaxem completamente. Deixe que toda a tensão do dia se dissolva gradualmente. E vamos começar nossa viagem longa e tranquila em direção ao teatro mágico e complexo da mente sonhadora. Definindo o indefinível. O que são realmente os sonhos? O que exatamente constitui um sonho? À primeira vista, parece uma pergunta incrivelmente simples e direta, não é mesmo? Afinal, todos nós sonhamos. Todos nós temos essas experiências noturnas estranhas. Então, certamente deveria ser fácil defini-las com precisão. Mas tentar definir um sonho com exatidão científica é notavelmente similar a tentar abraçar delicadamente uma nuvem de verão. Você pode se aproximar cuidadosamente, pode até mesmo rodeá-la completamente com os braços, mas ela escapa suavemente entre seus dedos antes que você consiga segurar algo verdadeiramente sólido e tangível. Na sua essência mais básica e fundamental, um sonho é uma sequência complexa e fluida de pensamentos, imagens vívidas e detalhadas, emoções profundas e intensas, e sensações físicas que sua mente cria artisticamente, quase como um diretor de cinema talentoso, enquanto você está completamente adormecido e inconsciente do mundo exterior. É extraordinariamente similar ao serviço de streaming mais original e personalizado que poderia existir.
transmitido diretamente e exclusivamente do estúdio de produção mais sofisticado e avançado do universo, que não é outro senão o seu próprio cérebro funcionando em modos alterados de consciência. Às vezes, esses sonhos que criamos são profundamente dramáticos e emocionalmente intensos, repletos de conflitos épicos, romance apaixonado, ou aventuras grandiosas que rivalizam com os melhores filmes de Hollywood. Outras vezes, são completamente absurdos e nonsensical. Uma mistura aleatória de elementos impossíveis que desafiam toda a lógica conhecida. Ocasionalmente podem ser genuinamente aterrorizantes. Pesadelos que nos fazem acordar com o coração disparado e a respiração acelerada. E na maioria das vezes, de forma bastante encantadora e misteriosa. São completamente sem lógica aparente, uma colagem surrealista de memórias fragmentadas, desejos ocultos, medos reprimidos e pura imaginação criativa. E ainda assim, apesar de todas essas qualidades surreais e completamente impossíveis quando analisadas pela luz da razão, os sonhos parecem absolutamente reais, convincentes e significativos enquanto estão acontecendo. Nosso cérebro sonhador aceita as premissas mais absurdas com completa naturalidade. Você pode voar graciosamente sobre montanhas impossíveis, como um pássaro liberto de todas as leis da física. Pode cair em abismos infinitos sem jamais tocar o fundo. Pode ter uma discussão filosófica profundamente intelectual, com uma morsa elegantemente vestida de smoking e cartola, discutindo questões existenciais complexas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pode chegar desesperadamente atrasado para exames finais do ensino médio, correndo por corredores que se estendem infinitamente, mesmo tendo se formado há mais de 10 ou 20 anos. Pode descobrir que esqueceu completamente de usar roupas em público, ou que precisa dar uma apresentação importante sobre um assunto que nunca estudou, usando uma linguagem que não compreende. E durante cada momento intenso do sonho, por mais absurdo que seja quando analisado posteriormente, você está completamente convencido de que tudo aquilo faz perfeito sentido. Seu cérebro sonhador não questiona premissas impossíveis, não estranha coincidências absurdas. Não se pergunta como você pode respirar debaixo d'água ou conversar fluentemente com animais falantes. Uma jornada. Através da história fascinante dos sonhos. Vamos embarcar em uma viagem gentil e detalhada de volta aos tempos antigos mais remotos, quando as civilizações humanas não tinham acesso à neurociência moderna, laboratórios sofisticados de sono, tecnologias avançadas de imageamento cerebral ou compreensão científica dos processos neurológicos. Mas ainda assim experimentavam sonhos, sonhos que as intrigavam, fascinavam e inspiravam tanto quanto nos intrigam e fascinam hoje, milhares de anos depois. Os primórdios da interpretação dos sonhos na antiga Mesopotâmia, há aproximadamente 4.000 anos, em uma época quando as primeiras cidades-estado estavam emergindo e a escrita estava sendo inventada, os sonhos eram reverenciados e respeitados como mensagens diretas e literais dos deuses. Imagine o profundo impacto psicológico e cultural desta crença. Cada sonho individual era considerado uma comunicação divina pessoal, uma carta celestial enviada diretamente para a mente mortal durante as horas silenciosas e sagradas da noite. Essa perspectiva transformava cada experiência onírica em algo profundamente sagrado e significativo. Pessoas acordavam de manhã não apenas descansadas, mas potencialmente portadoras de conhecimento divino, orientação celestial, ou avisos importantes sobre o futuro. O ato de dormir se tornava uma forma de oração passiva, uma abertura da alma para a comunicação com forças superiores. Os sumérios, que viveram entre os rios Tigre e Eufrates, desenvolveram uma das primeiras tradições organizadas de interpretação de sonhos. Eles acreditavam que diferentes deuses enviavam diferentes tipos de mensagens através dos sonhos.
e que pessoas especialmente treinadas podiam decodificar essas comunicações divinas para benefício da comunidade. A sofisticação egípcia, na interpretação onírica. Os egípcios antigos, com sua civilização extraordinariamente sofisticada e sua fascinação profunda com a vida após a morte, levaram a interpretação dos sonhos a níveis ainda mais elaborados e organizados. Eles desenvolveram uma verdadeira profissão dedicada exclusivamente à interpretação de sonhos, criando uma casta especializada de intérpretes que funcionavam como oráculos noturnos, altamente respeitados. Esses intérpretes profissionais de sonhos eram considerados intermediários entre o mundo mortal e o reino dos deuses. Eles passavam anos estudando os símbolos oníricos, memorizando correlações complexas entre imagens de sonhos e significados proféticos e desenvolvendo intuição espiritual refinada para discernir mensagens divinas verdadeiras de meras fantasias mentais. Se você sonhasse com um gato majestoso caminhando silenciosamente através de sua casa, uma enchente poderosa cobrindo as terras, ou até mesmo um crocodilo voador atravessando o céu do Nilo, muito provavelmente existia um escriba especializado com um pergaminho antigo, contendo a interpretação precisa e detalhada daquela visão específica. Os egípcios mantinham bibliotecas inteiras dedicadas à catalogação e interpretação de sonhos. Esses textos antigos, escritos em hieróglifos cuidadosamente desenhados em papiros preservados, continham milhares de correlações entre símbolos oníricos e significados proféticos. Era um sistema de interpretação incrivelmente sofisticado que influenciou culturas por todo o mundo mediterrâneo. A Revolução Filosófica Grega, avançando através dos séculos até a Grécia Antiga, berço da filosofia ocidental e do pensamento racional. Filósofos brilhantes como Aristóteles começaram a questionar corajosamente essas interpretações divinas tradicionalmente aceitas. Esta foi uma mudança de paradigma revolucionária no pensamento humano sobre a natureza dos sonhos. Aristóteles, com sua mente analítica e metodológica, foi um dos primeiros pensadores a sugerir corajosamente que os sonhos poderiam, na verdade, originar-se de dentro do próprio sonhador, emanando do corpo físico, da mente individual, dos processos psicológicos internos, ao invés de fontes sobrenaturais externas como deuses, espíritos ou forças cósmicas. Esta proposta era radical para sua época. Sugerir que os sonhos poderiam ser produtos da mente humana, ao invés de mensagens divinas, desafiava milhares de anos de tradição religiosa e crença cultural estabelecida. Era uma das primeiras tentativas na história de aplicar pensamento racional e científico ao fenômeno dos sonhos. Aristóteles desenvolveu teorias sofisticadas sobre como sensações físicas, memórias armazenadas e processos digestivos poderiam influenciar o conteúdo dos sonhos. Ele observou que pessoas que comiam alimentos pesados antes de dormir frequentemente tinham sonhos mais vívidos ou perturbadores, e que eventos do dia anterior frequentemente apareciam em formas distorcidas nos sonhos noturnos. A persistência do significado simbólico. Ainda assim, mesmo com esses primeiros insights científicos, a ideia poderosa e profundamente enraizada de que os sonhos carregavam significados especiais e importantes permaneceu solidamente entranhada na cultura humana por séculos e séculos subsequentes. A transição do pensamento mítico para o pensamento científico seria um processo longo e gradual, estendendo-se por milênios. Durante o período romano, os sonhos continuaram sendo considerados importantes fontes de orientação, tanto pessoal quanto política. Imperadores consultavam intérpretes de sonhos antes de tomar decisões militares importantes. Cidadãos comuns visitavam templos específicos dedicados ao Deus dos sonhos, esperando receber orientação divina através de visões noturnas. A tradição cristã primitiva manteve uma relação complexa com os sonhos. Por um lado, a Bíblia continha múltiplas referências a sonhos proféticos importantes,
como os sonhos de José no Antigo Testamento, ou os sonhos que guiaram José, o pai terreno de Jesus, no Novo Testamento. Por outro lado, havia suspeita de que alguns sonhos poderiam ser tentações demoníacas ao invés de comunicações divinas. Durante a Idade Média, essa tensão continuou. Monges e santos às vezes relatavam sonhos visionários profundos que os guiavam em suas jornadas espirituais, enquanto teólogos advertiam sobre a possibilidade de sonhos enganosos que poderiam desviar fiéis do caminho reto. A Revolução Freudiana. Então chegou o século XIX e o início transformador do século XX, trazendo consigo Sigmund Freud, o neurologista austríaco que literalmente fez os sonhos voltarem à moda intelectual e acadêmica com uma abordagem completamente nova e controversa. Freud, trabalhando em Viena durante um período de extraordinária inovação científica e cultural, abordou os sonhos não como mensagens divinas ou produtos aleatórios da digestão, mas como janelas psicológicas para o inconsciente humano. Sua obra revolucionária, A Interpretação dos Sonhos, publicada em 1900, estabeleceu uma metodologia completamente nova para entender as experiências oníricas. Freud acreditava apaixonadamente que os sonhos eram a estrada real para o inconsciente e que eles revelavam desejos sexuais reprimidos, medos psicológicos profundos, impulsos agressivos ocultos e conflitos emocionais não resolvidos que normalmente mantemos cuidadosamente reprimidos em nossa mente consciente. Segundo a teoria freudiana, cada elemento em um sonho era simbolicamente significativo. Objetos alongados representavam símbolos fálicos. Espaços fechados simbolizavam o útero materno. Ações de voar representavam desejos sexuais. Ser perseguido indicava culpa reprimida sobre impulsos proibidos. Tudo isso era bastante dramático, psicologicamente intenso. Provavelmente não completamente preciso segundo os padrões científicos modernos rigorosos, mas certamente inspirou uma quantidade impressionante de análises de poltrona, debates acadêmicos acalorados e pelo menos algumas conversas bastante constrangedoras em jantares familiares pelo mundo todo. A abordagem junguiana alternativa, Carl Jung, inicialmente o protegido mais promissor de Freud que depois desenvolveu sua própria escola de pensamento psicológico, ofereceu uma abordagem ligeiramente diferente e em muitos aspectos mais espiritualmente orientada para entender os sonhos. Jung acreditava que os sonhos nos conectavam não apenas ao nosso inconsciente pessoal individual, mas a uma experiência humana universal e compartilhada, algo que ele chamava poeticamente de inconsciente coletivo. Esta era uma dimensão psíquica onde todos os seres humanos, independentemente de cultura, época ou localização geográfica, compartilhavam certas imagens, temas e padrões arquetípicos fundamentais. Segundo Jung, os símbolos que aparecem nos sonhos tinham significados arquetípicos profundos que transcendiam as histórias de vida individuais, conectando-nos a temas universais da experiência humana como nascimento, morte, transformação, heroísmo, sacrifício, amor, perda e renovação espiritual. Jung identificou vários arquétipos recorrentes que apareciam consistentemente em sonhos através de diferentes culturas. A Grande Mãe, o Pai Sábio, a Sombra, representando aspectos reprimidos da personalidade, o Animus e Anima, representando aspectos masculinos e femininos da psique, e o Self, representando a totalidade integrada da personalidade. Esta abordagem era menos focada na sexualidade reprimida e mais interessada no crescimento espiritual, individuação psicológica e o processo de se tornar uma pessoa completa e integrada. Jung via os sonhos como guias naturais nesta jornada de autodesenvolvimento. A ciência moderna entra em cena. Uma nova era de compreensão. Mas é aqui que a ciência moderna,
com toda a sua precisão metodológica, tecnologia sofisticada e rigor experimental. Gentilmente toca no ombro da filosofia e da psicologia especulativa e pergunta educadamente: vocês se importariam se eu desse uma olhada mais detalhada e objetiva nisso? A neurociência contemporânea, armada com ferramentas como eletroencefalografia, EEG, tomografia computadorizada, ressonância magnética funcional e monitoramento neuroquímical, adota uma abordagem muito mais fundamentada empiricamente e cientificamente baseada para estudar os sonhos. Em vez de presumir que nossos sonhos escondem segredos psicológicos profundos sobre nossa relação edípica com nossa mãe, desculpe, Dr. Freud, ou que eles nos conectam a um inconsciente coletivo universal, os pesquisadores modernos estudam cuidadosa e sistematicamente a atividade real, mensurável e observável do cérebro durante diferentes estágios do sono. As descobertas revolucionárias sobre o sono REM e o que esses cientistas descobriram ao longo de décadas de pesquisa meticulosa é absolutamente fascinante e, às vezes, surpreendente. Os sonhos estão intimamente conectados a estágios específicos e identificáveis do sono, principalmente ao que os pesquisadores chamam de sono REM, sigla para Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. A descoberta do sono REM em 1953 por Nathaniel Kleitman e Eugene Azerinsky, na Universidade de Chicago, foi verdadeiramente revolucionária para nossa compreensão científica dos sonhos. Pela primeira vez na história, os cientistas tinham uma janela objetiva e mensurável para observar quando os sonhos estavam mais provavelmente ocorrendo. Durante esta fase particular e distintiva do sono, que pode ser identificada e medida com precisão através de equipamentos de monitoramento, seu cérebro torna-se surpreendentemente ativo, às vezes quase tão intensamente ativo quanto quando você está completamente acordado, alerta e engajado em atividades mentais complexas. Esta descoberta foi inicialmente chocante para muitos pesquisadores. A suposição anterior era que o cérebro simplesmente desligava durante o sono, entrando em um estado de quiescência relativa onde pouca atividade significativa ocorria. A revelação de que o cérebro mantinha atividade intensa durante certas fases do sono mudou completamente nossa compreensão do que acontece durante essas horas noturnas. As características físicas do sono, REM. Durante o sono, REM. Seus olhos se movem rapidamente, ritmicamente e aparentemente de forma aleatória sob as pálpebras fechadas, como se estivessem assistindo a um filme invisível projetado na parte interior das pálpebras. Esses movimentos oculares podem ser detectados e medidos com precisão através de eletrodos colocados ao redor dos olhos. Sua frequência cardíaca acelera suavemente, aproximando-se dos níveis de vigília. Sua respiração se torna ligeiramente irregular e menos profunda. Sua pressão arterial aumenta moderadamente. Sua temperatura corporal flutua de maneiras que não ocorrem durante outros estágios do sono. E mais fascinante ainda, seu corpo experimenta uma paralisia muscular temporária quase completa, uma condição chamada atonia REM. Esta paralisia é tão abrangente que, exceto pelos músculos respiratórios e pelos músculos que controlam os movimentos oculares, você fica essencialmente imobilizado. Essa paralisia não é acidental ou problemática. É, na verdade, um mecanismo de proteção evolutivamente desenvolvido, que é provavelmente uma coisa muito boa para a sua segurança e a segurança das pessoas ao seu redor. Caso contrário, você estaria fisicamente representando todos os seus sonhos mais ativos no seu travesseiro, potencialmente ferindo a si mesmo ou a parceiros de cama durante aventuras oníricas, particularmente vigorosas. Sonhos. Além do REM, os sonhos também podem ocorrer durante outros estágios do sono, no que os pesquisadores classificam como sono não REM. Mas esses sonhos tendem a ser significativamente diferentes em qualidade e intensidade. Sonhos não REM
são geralmente mais abstratos, menos visualmente vívidos, mais fragmentários e frequentemente mais relacionados a preocupações mundanas do dia a dia. Eles podem incluir pensamentos semiconscientes sobre tarefas que precisam ser completadas, revisões mentais de conversas que ocorreram, ou processamento cognitivo de informações aprendidas recentemente, mas raramente têm a qualidade cinematográfica, a intensidade emocional ou a bizarria surreal dos sonhos REM, os sonhos cinematográficos e selvagens. Aqueles com girafas falantes que dão conselhos filosóficos, reviravoltas dramáticas no enredo que rivalizam com filmes de suspense, cenários impossíveis onde você pode respirar debaixo d'água ou voar sobre cidades, são geralmente cortesia do sono, REM, e de toda a atividade neuroquímica complexa que o acompanha. O grande mistério persistente. Por que exatamente sonhamos? Mas aqui é onde a questão se torna realmente intrigante, complexa e, em muitos aspectos, ainda profundamente misteriosa. Apesar de todas as nossas tecnologias avançadas, décadas de pesquisa neurológica rigorosa e milhares de estudos científicos publicados, os cientistas ainda não concordam completamente, definitivamente, ou universalmente sobre por que exatamente sonhamos. Esta falta de consenso não é devido à falta de hipóteses ou teorias. Na verdade, temos múltiplas teorias compelling, cada uma com evidências de suporte, e cada uma oferecendo insights valiosos sobre possíveis funções dos sonhos. O desafio é que os sonhos podem servir múltiplas funções simultaneamente, ou diferentes aspectos dos sonhos podem servir diferentes propósitos. A teoria da desfragmentação neural. Uma das teorias mais mecanísticas e computacionalmente orientadas sugere que sonhar é essencialmente um processo de desfragmentação neural, similar ao que computadores antigos faziam para organizar e otimizar informações armazenadas. Segundo esta perspectiva, o cérebro usa o tempo do sono para classificar, organizar, consolidar e otimizar as vastas quantidades de informação absorvidas durante as horas de vigília. Durante o dia, seu cérebro está constantemente bombardeado com informações sensoriais, interações sociais, tarefas cognitivas, estímulos emocionais e experiências diversas. Todo esse input precisa ser processado, categorizado e adequadamente armazenado para futura referência. O processo de sonhar, segundo esta teoria, representa o cérebro trabalhando overnight shift para completar este processamento de informações. Sonhos seriam essencialmente subprodutos observáveis deste processo de organização, como as luzes piscando em um computador enquanto processa dados complexos. A teoria da mensagem simbólica evolutiva. Por outro lado, é possível que ainda existam mensagens simbólicas importantes sendo comunicadas através dos sonhos, não por deuses ou forças sobrenaturais, mas por processos antigos evolutivos codificados em nossa neurologia. Talvez os sonhos sejam uma linguagem simbólica que nossa espécie desenvolveu ao longo de milhões de anos para processar informações emocionalmente significativas. Esta teoria sugere que, embora possamos não precisar mais interpretar sonhos como mensagens literais de deidades, eles ainda podem conter wisdom encoded sobre como navegar desafios sociais, processar traumas, preparar-se para ameaças ou integrar experiências emocionalmente intensas. A linguagem simbólica dos sonhos pode ser uma forma de nossa mente inconsciente comunica insights importantes que nossa mente consciente, com todas as suas defesas e racionalizações, poderia resistir ou negar. Os sonhos podem contornar nossas defesas psicológicas normais e permitir que ocorra um importante processamento emocional, explorando a fascinante e complexa arquitetura do sono, para compreender verdadeiramente os sonhos em toda a sua complexidade e riqueza. Precisamos primeiro entender o contexto mais amplo dentro do qual eles ocorrem, que é o próprio processo do sono.
Vamos falar sobre o sono, a extraordinária equipe nos bastidores que torna seus sonhos possíveis. Frequentemente pensamos no sono como uma longa e ininterrupta soneca, como pressionar o botão de pausa na consciência por aproximadamente 8 horas inteiras. Mas por baixo dessa aparente simplicidade, o sono é surpreendentemente complexo. Um ciclo magnificamente orquestrado, mais como uma sinfonia elaborada do que um simples botão liga-desliga. Os estágios detalhados do sono. O sono tem estágios distintos, padrões reconhecíveis, ritmos naturais e uma estrutura sofisticada que os cientistas até chamam de arquitetura do sono. O que faz tudo parecer muito impressionante e um pouco técnico, mas também lindamente organizado. O sono é dividido em duas categorias principais: sono REM e sono não REM. E o próprio sono não REM possui 3 estágios distintos, convenientemente rotulados como N1, N2 e N3, que soam como designações de droides de Star Wars, mas na verdade são simplesmente diferentes níveis de inconsciência. Cada um com suas próprias características neurológicas e fisiológicas. Esses estágios se alternam em ciclos de aproximadamente 90 minutos cada, repetindo-se ao longo da noite em padrões que mudam em proporção conforme as horas avançam. Pense nisso como uma playlist cuidadosamente selecionada que seu cérebro reproduz continuamente durante toda a noite, exceto com menos comerciais e um pouco mais de saliva involuntária. Estágio N1. A descida suave para a inconsciência. Este é o estágio mais leve do sono. Aquele momento delicado e de transição quando você está começando a adormecer. É o limiar entre a vigília e o sono. Um espaço liminar, onde a consciência e a inconsciência se sobrepõem. Você ainda está parcialmente consciente do mundo ao seu redor. Mais ou menos. Mas seu cérebro já começou a mudar de marcha significativamente. Você pode sentir seus membros se contraindo espontaneamente. Ou acordar repentinamente com uma sensação assustadora de estar caindo. Não se preocupe. Não é sua alma deixando seu corpo, ou qualquer coisa metafisicamente alarmante. É apenas seu sistema nervoso fazendo alguns pequenos ajustes no caminho para um sono mais profundo. As ondas cerebrais nesta fase começam a desacelerar drasticamente, passando das ondas beta e alfa ativas para as ondas teta mais lentas. É a zona crepuscular entre estar acordado e sonhar. Um estado em que os pensamentos podem se fragmentar. As conexões lógicas podem se dissolver. E você pode experimentar alucinações hipnagógicas, breves flashes de imagens ou sensações que não são pensamentos totalmente conscientes, nem sonhos verdadeiros. Se alguém te acordar durante o N1, você pode insistir que não estava dormindo, o que é tecnicamente verdade e também um pouco delirante. Você estava pairando na fronteira entre a consciência e a inconsciência, em um estado que não é totalmente acordado nem totalmente adormecido. Estágio N2. Sono leve com proteção neural. Agora você está afundando mais profundamente no sono. Sua temperatura corporal cai ligeiramente, sua frequência cardíaca diminui constantemente, e os movimentos oculares param completamente. É aqui que seu cérebro fica mais sério sobre o negócio de dormir. Você ainda não está sonhando no sentido cinematográfico completo. Mas você definitivamente não está disponível para chamadas telefônicas ou respostas imediatas ao ambiente. Nesta fase, o cérebro começa a mostrar pequenas explosões fascinantes de atividade elétrica, chamadas fusos do sono, e complexos K. Esses nomes parecem bandas de rock indie, mas na verdade são mecanismos de proteção sofisticados que ajudam a mantê-lo dormindo, bloqueando estímulos externos. Aquela buzina lá fora, aquele cachorro latindo à distância, aquela sirene passando. Seu cérebro apenas deu a eles um toque suave com um fuso bem sincronizado, filtrando-os efetivamente de sua consciência adormecida. Você passará aproximadamente metade da noite inteira nesta fase. É o cavalo de batalha do sono.
Não muito chamativo ou dramático, mas incrivelmente importante para manter o descanso sustentado. É como a confiável gerência média do seu ciclo de sono, mantendo as coisas funcionando perfeitamente enquanto processos mais dramáticos ocorrem em outros lugares. Estágio N3. Sono profundo e restauração biológica. Também conhecido como sono de ondas lentas ou sono delta. Este é o grande, uma fase verdadeiramente restauradora. O ciclo de limpeza profunda na máquina de lavar louça do seu cérebro. No N3, seu cérebro produz ondas delta lentas, enormes pulsos pesados de atividade que varrem seu córtex, como ondas do mar quebrando ritmicamente na costa. É durante esta fase que seu corpo repara tecidos sistematicamente, constrói ossos e músculos metodicamente, e fortalece o sistema imunológico de forma abrangente. Se você é uma criança em crescimento ativo, seu corpo também libera hormônio do crescimento aqui em quantidades significativas. Adultos não crescem mais, infelizmente, mas ainda obtêm os profundos benefícios dessa limpeza celular. É muito difícil acordar alguém de um sono profundo. E se você conseguir fazer isso, eles provavelmente ficarão grogue, desorientados e um pouco irritados. Como alguém sendo arrancado de um banho muito quente por uma buzina de nevoeiro. Suas funções cognitivas ficarão significativamente prejudicadas por vários minutos, enquanto eles gradualmente retornam ao estado de vigília total. Sonhos podem acontecer nesta fase, mas geralmente não são do tipo cinematográfico vívido. São mais como flashes estáticos de pensamentos, tons emocionais ou impressões vagas. Um cinema mágico real acontece a seguir. Sono REM. A fábrica extraordinária de sonhos. Bem-vindo ao sono. REM. Rapid Eye Movement. O reino misterioso onde o cérebro se ilumina como uma árvore de Natal. Seus músculos ficam completamente flácidos, e seus olhos se movem rapidamente sob as pálpebras fechadas, como se estivessem assistindo a uma partida de tênis invisível sendo jogada em velocidades sobre-humanas. O REM é onde a maioria dos seus sonhos vívidos e bizarros acontecem. É a caixa de areia do cérebro. Um lugar para histórias estranhas, lógica ilógica, e o aparecimento ocasional de celebridades fazendo coisas completamente aleatórias, que fazem todo o sentido dentro do contexto do sonho, mas parecem absurdas quando recontadas mais tarde. Mas o REM não é apenas entretenimento. Ele também desempenha um papel vital na consolidação da memória, no processamento emocional, na resolução criativa de problemas e no desenvolvimento cognitivo. Alguns pesquisadores até acreditam que o sono REM ajuda a resolver o tumulto emocional do dia, como varrer confetes após um desfile particularmente agitado pela sua psique. A neuroquímica única do sono REM. Aqui está um aspecto fascinante. Durante o REM, seu cérebro está incrivelmente ativo, às vezes tão ativo quanto quando você está totalmente acordado e alerta, mas seu corpo está completamente paralisado. Na verdade, você experimenta um tipo de paralisia temporária chamada atonia REM, que impede você de agir fisicamente em seus sonhos. É um recurso de segurança notável. Seu cérebro diz: vamos imaginar que você está sendo perseguido por um marshmallow gigante através de um labirinto feito de queijo. E seu corpo responde: legal, vou ficar aqui completamente imóvel enquanto você processa esse cenário internamente. Cada fase REM fica mais longa conforme a noite avança. O primeiro ciclo pode ter apenas 10 minutos de duração. Mas pela manhã pode se estender por 1 hora inteira ou mais. É por isso que os sonhos parecem mais longos, mais estranhos e mais vívidos conforme a noite avança e você se aproxima das horas da manhã. O ciclo completo, uma orquestra noturna. Então, juntando tudo, seu cérebro começa em um sono leve, N1, passa para N2, mergulha em N3 para um trabalho pesado de reparo, e então entra em REM para um pouco de teatro noturno, e começa todo o processo novamente.
Este ciclo completo dura aproximadamente 90 minutos, e você o repete de 4 a 6 vezes por noite. Mas as proporções mudam ao longo da noite de maneiras fascinantes. No início da noite, você tem um sono mais profundo, mais N3, mais tempo de restauração física. Mais tarde na noite, você tem mais sono REM, mais tempo para sonhar, mais processamento emocional e cognitivo. É como se seu cérebro agendasse primeiro o trabalho de manutenção e depois se acomodasse para algum entretenimento e limpeza psicológica. Por que a arquitetura do sono é tão importante? Agora, por que tudo isso é importante para entender os sonhos e o bem-estar geral? Porque quando a arquitetura do sono é interrompida ou desequilibrada pelo estresse, cafeína, exposição à luz azul, horários irregulares, ou aquela crise existencial tarde da noite que às vezes surge sem aviso, ela mexe com tudo o mais. Você pode não atingir o sono profundo adequadamente, ou seu REM pode ser significativamente reduzido, ou os ciclos podem se tornar fragmentados e incompletos. O resultado é que você acorda se sentindo grogue, sem foco, sem energia e um pouco traído pela sua própria biologia. O sono não é uma coisa única e uniforme, é um ritmo cuidadosamente equilibrado, com cada fase desempenhando seu papel essencial no grande esquema de descanso e restauração. E compreender esse ritmo pode ajudá-lo a dormir melhor. O que significa melhores sonhos, melhor processamento emocional, melhor consolidação da memória e melhor bem-estar geral. Você não precisa se tornar um especialista em sono ou memorizar todos os detalhes técnicos, mas respeitar uma rotina, manter um horário de sono estável, reduzir a exposição à luz antes de dormir, evitar o consumo excessivo de cafeína no final do dia e criar um ambiente confortável para dormir, ajuda seu cérebro a fazer o que ele faz de melhor, silenciosamente, eficientemente, e sem acordar você para se gabar disso. As teorias científicas fascinantes sobre por que sonhamos. Agora que estabelecemos uma compreensão abrangente da arquitetura do sono, vamos explorar as várias teorias científicas sobre por que exatamente sonhamos. É aqui que a ciência se torna particularmente fascinante, porque, apesar de décadas de pesquisa rigorosa, ainda temos várias teorias concorrentes, cada uma oferecendo diferentes insights sobre os possíveis propósitos que os sonhos podem servir. A teoria da consolidação da memória. Muitos cientistas acreditam que os sonhos estão profundamente ligados ao processamento e à consolidação da memória. Durante o dia, seu cérebro coleta uma avalanche avassaladora de informações, rostos, fatos, conversas, decepções, cardápios de almoço e jingles comerciais irritantemente cativantes que ficam na sua cabeça por horas. À noite, ele precisa classificar toda essa desordem mental sistematicamente. De acordo com a teoria da consolidação da memória, os sonhos são parte desse importante trabalho de organização, uma espécie de sistema de arquivamento mental onde seu cérebro decide o que manter, o que descartar e o que enviar para aquele lugar misterioso onde meias perdidas e senhas esquecidas vão para desaparecer permanentemente. Curiosamente, os estudantes que estudam intensivamente ou aprendem uma nova habilidade tendem a ter mais sono REM depois, e às vezes até sonham com o que estão estudando. Então, sim, tecnicamente você pode estudar enquanto dorme. Embora seu eu sonhador possa confundir cálculo com animais de desenho animado, ou transformar figuras históricas em personagens de uma novela bizarra, observamos que quando as pessoas são impedidas de sonhar, por meio de interrupções específicas do sono REM, elas experimentam dificuldades na formação da memória e na regulação emocional. O cérebro parece usar os sonhos para arquivar as experiências adequadamente, transferindo informações importantes da memória de curto prazo
para o armazenamento de longo prazo de maneira organizada. A teoria do processamento emocional. Outra possibilidade convincente é que os sonhos nos ajudam a processar emoções complexas e experiências psicológicas. Durante o sono REM, o cérebro se comporta de uma maneira particularmente fascinante. Centros emocionais como a amígdala se iluminam intensamente, enquanto substâncias químicas relacionadas ao estresse diminuem significativamente em todo o ambiente neural. Essa combinação única permite que sua mente revisite memórias carregadas de emoção, sem todo o peso opressor do pânico ou do medo que normalmente as acompanham. É como ter um terapeuta em sua cabeça que está disposto a trabalhar suas interações estranhas, mas com cenários mais surreais e aparições ocasionais de animais de estimação falecidos, oferecendo conselhos enigmáticos. Aquele sonho que você teve em que discutia calmamente problemas de relacionamento com seu ex-parceiro enquanto cavalgava em um elefante em câmera lenta por um campo de relógios flutuantes, poderia ter sido a maneira do seu cérebro dizer: "Ei, estou trabalhando para processar essas questões emocionais complicadas do seu passado." Os sonhos proporcionam um espaço psicológico seguro onde emoções intensas podem ser vivenciadas, examinadas e gradualmente integradas sem as respostas fisiológicas avassaladoras que podem ocorrer durante a consciência desperta. A teoria do simulador de ameaças. Ensaiando para a sobrevivência. Há também uma teoria evolutiva fascinante de que os sonhos funcionam como uma espécie de simulador ancestral de ameaças. Segundo essa perspectiva, sonhar é a maneira como nosso cérebro primitivo nos prepara para perigos da vida real, executando cenários imaginários detalhados onde somos perseguidos, perdidos, atacados, ou enfrentamos situações de extremo estresse. É como se nosso subconsciente fosse um diretor de cinema obsessivo, criando continuamente filmes de ação, onde você é sempre o protagonista em situações perigosas. Aquele sonho recorrente onde você está sendo perseguido por algo indefinível através de corredores infinitos, pode ser seu cérebro praticando respostas de fuga e estratégias de sobrevivência. Ou aquele pesadelo onde você chega desesperadamente atrasado para uma prova importante sobre um assunto que nunca estudou, pode ser sua mente ensaiando como lidar com situações de pressão extrema, fracasso público ou responsabilidades esmagadoras. É ensaio cognitivo, essencialmente, um treinamento um pouco desequilibrado e extremamente dramático para situações que podem, ou não, acontecer na vida real. E pessoas que crescem em ambientes mais perigosos ou estressantes frequentemente têm sonhos mais intensos, vívidos e repletos de cenários ameaçadores, como se suas mentes estivessem em estado de alerta máximo mesmo durante o sono. Então, quando seu sonho te joga em um prédio em colapso, enquanto você tenta desesperadamente recitar o alfabeto de trás para frente em uma língua que não conhece, pode ser apenas seus instintos primitivos fazendo um simulado de emergência nas primeiras horas da madrugada. A hipótese da síntese-ativação, caos neural organizado. Nem todas as teorias são emocionais ou evolutivas. Uma das explicações mais mecanísticas e neurologicamente orientadas é chamada de hipótese da síntese-ativação. Esta visão sustenta que os sonhos são basicamente o resultado de impulsos elétricos aleatórios no tronco cerebral durante o sono REM. Segundo esta teoria, esses impulsos neurais desencadeiam imagens, memórias e sentimentos de forma essencialmente aleatória. E seu córtex cerebral, o contador de histórias e executivo-chefe do cérebro, tenta corajosamente juntar todos esses fragmentos em algo que pareça uma narrativa coerente. Claro que nem sempre dá certo. Daí os patos falantes oferecendo conselhos de vida, a aparição repentina do seu professor da terceira série, pilotando um barco pirata através de um oceano de chocolate, ou aquela sequência onde você está simultaneamente em 3 lugares diferentes fazendo coisas completamente contraditórias.
Os sonhos nesta perspectiva não são narrativas propositais carregadas de significado profundo. Eles são seu cérebro fazendo o melhor que pode com uma situação neurológica muito estranha e espontânea, como um improvisador talentoso tentando criar uma peça teatral coerente a partir de sugestões completamente aleatórias da plateia. A teoria do desenvolvimento cognitivo, crescimento mental. Durante o sono. Há também a teoria de que sonhar desempenha um papel crucial no desenvolvimento cognitivo. Particularmente em crianças e adolescentes. Crianças sonham significativamente mais do que adultos. E seus sonhos costumam ser mais imaginativos, fantásticos e bizarros. Animais falantes oferecendo sabedoria. Poderes mágicos que permitem voar ou se transformar. Mundos impossíveis construídos inteiramente de doces ou brinquedos. Batalhas épicas entre heróis imaginários e vilões criativos. É como um filme da Pixar todas as noites. Mas dirigido por uma mente em desenvolvimento que ainda não aprendeu as limitações da realidade física. Alguns pesquisadores acreditam que essa atividade imaginativa intensa dos sonhos ajuda o cérebro em desenvolvimento a expandir seus músculos cognitivos, explorar possibilidades criativas, desenvolver habilidades de resolução de problemas e construir consciência emocional sofisticada. Então, quando sua filha de 6 anos lhe conta entusiasmada que lutou contra um dragão feito de espaguete para resgatar uma nuvem que havia sido sequestrada por piratas robóticos, ela não está apenas sendo fantasiosa. Ela está potencialmente criando novos caminhos neurais, desenvolvendo flexibilidade mental e praticando narrativas complexas que ajudarão seu cérebro a crescer. Mesmo para adultos, sonhar pode desempenhar um papel importante na criatividade e na resolução de problemas. Você já foi para a cama completamente emperrado em um problema complexo e acordou com uma solução repentina e elegante surgindo, aparentemente do nada? Exemplos históricos de criatividade onírica. A história está repleta de descobertas, invenções e criações artísticas que surgiram diretamente de sonhos. Paul McCartney ouviu a melodia completa de Yesterday em um sonho, acordando com a música totalmente formada em sua mente. Ele ficou tão preocupado em ter inconscientemente plagiado de alguém que passou semanas perguntando a outros músicos se reconheciam a composição. O químico Auguste Kekulé descobriu a estrutura em anel do benzeno depois de sonhar com uma cobra mordendo sua própria cauda. Dmitri Mendeleev finalizou sua tabela periódica depois que a organização correta dos elementos apareceu completa em um sonho vívido. Mary Shelley concebeu Frankenstein após um sonho perturbador sobre um cientista que dava vida a uma criatura construída. Robert Louis Stevenson sonhou com a história completa de Dr. Jekyll e Mr. Hyde durante um pesadelo particularmente intenso. Niels Bohr, o físico dinamarquês, relatou que seu modelo atômico foi inspirado por um sonho onde ele estava sentado no Sol, cercado por planetas que orbitavam ao seu redor como elétrons em miniatura. Tesla, o inventor brilhante, frequentemente usava o estado liminar entre vigília e sono para visualizar e testar mentalmente suas invenções antes de construí-las fisicamente. Ele desenvolveu uma técnica onde relaxava profundamente, mas mantinha consciência suficiente para observar as imagens que surgiam espontaneamente. O cérebro sonhador. Uma orquestra neurológica complexa. Agora vamos explorar em detalhes quais partes específicas do seu cérebro são responsáveis por criar aquele sonho, onde você estava tentando fazer uma prova de matemática dentro de uma piscina cheia de marshmallows, enquanto um coro de gatos cantava ópera italiana no fundo. A resposta não está simplesmente em uma única região cerebral, mas em uma dança noturna delicada e complexa entre várias áreas neurológicas. Cada uma com seu próprio papel especializado no teatro extraordinário da mente sonhadora. O córtex pré-frontal. O executivo em pausa. Durante o dia,
O córtex pré-frontal funciona como o executivo responsável na empresa da sua mente, o pensador lógico e analítico, o planejador cuidadoso e metodológico, a voz interna sensata e moderada que sussurra conselhos como: talvez não seja uma ideia brilhante enviar esse e-mail escrito completamente em letras maiúsculas para seu chefe às 3 da manhã. É a região cerebral responsável pelo pensamento crítico, tomada de decisões racionais, controle de impulsos, planejamento de longo prazo, e aquele filtro mental que normalmente nos impede de dizer exatamente o que pensamos em situações socialmente delicadas. Mas quando você adormece, especialmente durante o sono REM, essa parte crucial do seu cérebro decide tirar férias bem merecidas. Ela se desliga gradualmente, reduz sua atividade supervisora e permite que o resto do cérebro assuma completamente o controle criativo. O resultado são sonhos que desafiam completamente toda a lógica conhecida, atravessam fronteiras impossíveis e são frequentemente absolutamente malucos de maneiras que nossa mente desperta jamais aceitaria. Sem o córtex pré-frontal supervisionando rigorosamente as operações, o cérebro fica livre para combinar ideias, memórias e imagens da maneira mais desinibida e criativamente selvagem possível. É como se o editor rigoroso da revista da sua mente tivesse saído para um lanche muito longo. E agora o departamento de arte experimental está organizando uma festa completa com decorações impossíveis e música que desafia as leis da física. A amígdala, o centro de processamento emocional intenso. Enquanto o córtex pré-frontal está tirando sua soneca, outras áreas cerebrais estão se iluminando com atividade neural intensa e dramática. A amígdala, essa pequena estrutura em forma de amêndoa localizada nas profundezas do sistema límbico, torna-se particularmente ativa durante o sono REM. A amígdala é o centro de processamento emocional do cérebro, especialmente responsável por emoções intensas como medo, raiva, prazer, excitação e ansiedade. É como o departamento de efeitos especiais emocionais da produção onírica, adicionando intensidade dramática, carga emocional e significado psicológico aos eventos do sonho. Então, quando você se encontra preso em um sonho, onde está sendo perseguido através de um aeroporto infinito por algo que nunca consegue ver claramente, pode agradecer à sua amígdala por intensificar dramaticamente a carga emocional dessa experiência. É a parte do cérebro que faz os sonhos parecerem importantes, significativos e emocionalmente relevantes, mesmo quando o enredo não faz o menor sentido lógico. Mas há um aspecto fascinante e potencialmente benéfico dessa ativação emocional durante os sonhos, porque os sistemas de resposta ao estresse estão significativamente reduzidos durante o sono REM. Você pode reviver, processar e trabalhar através de emoções intensas em um ambiente psicologicamente mais seguro. Em outras palavras, você pode sentir medo, raiva, tristeza ou excitação em um sonho, mas sem o pânico fisiológico de coração acelerado, respiração ofegante e adrenalina inundando seu sistema que acompanharia essas emoções durante a vigília. É como ter um simulador emocional onde você pode praticar lidar com sentimentos intensos, sem as consequências físicas completas. O hipocampo, o bibliotecário sonolento da memória. Depois temos o hipocampo, o bibliotecário dedicado do seu cérebro, responsável por criar, organizar, catalogar e arquivar memórias de longo prazo. Esta estrutura fascinante está intimamente envolvida no processo de sonhar, especialmente quando os sonhos incorporam lugares reais, rostos familiares ou experiências passadas. O hipocampo ajuda a fornecer as matérias-primas básicas que seus sonhos utilizam para construir suas narrativas surreais. Aquele restaurante que você passou na rua mais cedo hoje. A música que ficou grudada na sua cabeça durante a tarde. Sua professora da segunda série, que inexplicavelmente reaparece em sonhos
como uma campeã de karatê, ou aquela conversa estranha que você teve com um vizinho há 3 semanas. Mas o hipocampo não está funcionando com capacidade total durante o sono REM, o que pode explicar por que as memórias dos sonhos tendem a ser fragmentárias, desconexas e notoriamente difíceis de lembrar completamente. Você pode acordar com uma lembrança vívida do clima emocional do sonho, ou de uma imagem específica particularmente marcante. Mas frequentemente, os detalhes narrativos escapam como água, através dos dedos, no momento em que você termina de escovar os dentes. É como se o arquivo de memórias estivesse aberto e acessível, mas as luzes estivessem parcialmente diminuídas, criando uma atmosfera onde memórias podem ser acessadas, mas de maneiras não convencionais, fora de sequência. E misturadas com imaginação pura, de formas que criam combinações completamente novas e impossíveis. O lobo occipital, o cinema privado visual. Outro ator crucial nesta produção noturna é o lobo occipital, localizado na parte posterior do cérebro, seu principal centro de processamento visual. Durante o sono REM, o lobo occipital mostra atividade significativa e intensa, o que faz perfeito sentido dado quão predominantemente visuais os sonhos frequentemente são. É extraordinário quando você para pensar sobre isso. Seus olhos estão fechados. Não há luz real atingindo sua retina. Não há estímulos visuais externos sendo processados. E, no entanto, você pode ver cores brilhantes, paisagens detalhadas, rostos expressivos, ação dramática e cenários visualmente complexos que são tão convincentes quanto qualquer filme que você já assistiu. Mesmo pessoas que nasceram cegas e nunca experimentaram visão no sentido tradicional relatam sonhos sensoriais vívidos e ricos, frequentemente focados em som detalhado, sensações táteis complexas, consciência espacial sofisticada e experiências sensoriais não visuais profundamente imersivas. Para o resto de nós, os sonhos funcionam como mini-filmes privados, completos com paisagens em constante mudança, iluminação dramática, ângulos de câmera impossíveis, efeitos especiais que desafiam a física, e uma cinematografia que faria diretores de Hollywood chorarem de inveja. É o estúdio de cinema mais avançado do universo, operando completamente sem equipamentos externos, diretamente dentro do seu próprio cérebro. As ondas PGO, o sistema de ignição dos sonhos. E então temos algo chamado ondas PGO, abreviação para ondas genículo occipitais. Esses nomes podem soar intimidadores e excessivamente técnicos, mas representam explosões fascinantes de atividade neural que se originam na ponte do tronco cerebral, movem-se através do núcleo geniculado lateral e finalmente alcançam o córtex occipital. As ondas PGO são acreditadas por muitos pesquisadores como desempenhando um papel fundamental na iniciação do sono REM e possivelmente na formação das próprias imagens dos sonhos. Alguns cientistas pensam nelas como o equivalente neural de luzes, câmera, ação. Como alguém escurecendo as luzes do teatro e abrindo as cortinas antes que a apresentação noturna comece. Essas ondas podem ser os sinais neurológicos que dizem ao cérebro: ok, é hora de começar o show dos sonhos, todos nos seus lugares. Córtex visual. Prepare-se para criar mundos impossíveis. Sistema emocional. Prepare-se para adicionar drama. Centro de memórias. Comece a misturar experiências passadas de maneiras criativas. E córtex pré-frontal. Pode tirar a noite de folga. A paralísia, REM, o sistema de segurança corporal. Uma das características mais fascinantes e importantes do sono REM é como o cérebro consegue se tornar altamente ativo e intensamente engajado em experiências dramáticas, enquanto mantém o corpo físico completamente seguro e imóvel. Durante o REM, há uma diminuição perceptível da atividade no córtex motor, e mais importante ainda,
uma paralisia muscular temporária quase completa. Seu eu onírico pode correr maratonas, dançar balé, voar através de canyons, ou se debater descontroladamente para escapar de perseguidores. Mas seu corpo físico permanece peacefully ainda. Isso é chamado de atonia REM, e é literalmente um recurso de segurança evolutivo que impede você de representar fisicamente seus sonhos no mundo real. É como se o cérebro colocasse um sinal gentil de "não perturbe" em todos os seus músculos voluntários, enquanto seu eu dos sonhos explora mundos que desafiam completamente as leis da física. Sem essa paralisia protetora, você poderia potencialmente se machucar ou machucar outras pessoas durante aventuras oníricas particularmente ativas. Imagine acordar sua família no meio da noite porque você estava fisicamente lutando contra dragões imaginários, ou descobrir que você realmente pulou da cama tentando voar em um sonho. Distúrbios da paralisia REM. Existem casos raros onde essa paralisia muscular essencial não funciona adequadamente. Uma condição chamada transtorno comportamental do sono REM. Pessoas com essa condição podem de fato representar fisicamente seus sonhos, às vezes resultando em ferimentos para si mesmos ou para parceiros de cama. É um lembrete poderoso de quão precisamente orquestrada e finamente ajustada toda essa maquinaria neurológica precisa ser para funcionar adequadamente. O cérebro está fazendo malabarismos com múltiplas funções simultâneas, criando experiências vívidas, processando emoções, consolidando memórias, mantendo funções vitais e garantindo segurança física. Tudo isso enquanto você está completamente inconsciente do processo. É como ter um diretor de teatro, um engenheiro de som, um lighting designer, um coordenador de segurança e um entire cast trabalhando em turnos noturnos para criar um show que você raramente se lembra completamente, mas que ainda assim, de alguma forma, afeta seu bem-estar emocional, criatividade e funcionamento psicológico geral. Sonhos lúcidos, consciência. Dentro da inconsciência. Agora vamos explorar um dos fenômenos mais extraordinários e filosoficamente intrigantes relacionados aos sonhos: a lucidez onírica. Imagine que você está sonhando, caminhando por uma vasta biblioteca construída inteiramente de cristais coloridos, onde cada livro emite sua própria luz suave, e o bibliotecário é um elefante sábio usando óculos e suspensórios, falando fluentemente em poesia rimada. Tudo parece absolutamente normal dentro da lógica do sonho. Então, de repente, um pensamento claro e distinto atravessa sua consciência sonhadora. Espere um momento. Isto é definitivamente um sonho. Bibliotecas não são feitas de cristal. E elefantes não trabalham como bibliotecários. E assim, todo o sonho se transforma fundamentalmente. Você se torna consciente, você está lúcido. Você percebeu que está sonhando. E às vezes pode até mesmo começar a influenciar ou controlar o que acontece em seguida dentro da narrativa onírica. A ciência por trás dos sonhos lúcidos cientistas definem sonho lúcido como um estado híbrido fascinante de consciência, uma mistura única e extraordinária de awareness desperta e sono REM profundo. Neste estado remarkable, o sonhador mantém metacognição ou self-awareness, enquanto o cérebro permanece imerso no mundo imersivo das imagens e experiências geradas pelo sono REM. Normalmente, durante o sono REM regular, o córtex pré-frontal dorsolateral, responsável pelo pensamento crítico e self-reflection, fica praticamente offline. É por isso que nossos sonhos regulares são frequentemente bizarros, ilógicos, e porque aceitamos premissas impossíveis sem questionar. Mas nos sonhos lúcidos, pesquisadores observaram reativação significativa em certas áreas do córtex pré-frontal, particularmente na região dorsolateral que está intimamente associada com autoconsciência, pensamento crítico, reflexão. Na verdade, brain scans de lucid dreamers mostram uma neurological signature única,
uma combinação da brain activity do sono REM com o tipo de consciência coerente que você normalmente veria quando alguém está acordado e pensando criticamente. É como se sua mente abrisse um olho metafórico e dissesse silenciosamente: "Ah, entendi o que está acontecendo aqui. Isto é um sonho, e eu estou consciente disso." Comunicação a partir dos sonhos. Alguns sonhadores lúcidos experientes podem até mesmo sinalizar para pesquisadores de dentro de um sonho. Em laboratórios do sono, participantes treinados em sonhos lúcidos foram capazes de realizar movimentos oculares predeterminados enquanto sonhavam, como olhar para a esquerda, direita, esquerda em uma sequência específica, que pode ser detectada por equipamentos de monitoramento externos. Isso pode parecer algo saído de um romance de ficção científica, mas é completamente real e cientificamente documentado. Sonhadores em suas camas, olhos fechados, corpos imóveis, enviando sinais sutis em código Morse de dentro de seus sonhos para o mundo exterior. É o mais próximo que chegamos da comunicação em tempo real com a mente sonhadora. Técnicas para induzir sonhos lúcidos. Algumas pessoas entram em sonhos lúcidos acidentalmente. Elas podem estar no meio de um sonho particularmente estranho ou vívido e de repente pensar: "Isso não pode ser real", e de repente, a lucidez surge. Mas outras pessoas se treinam ativamente para sonhos lúcidos usando várias técnicas comprovadas. Uma das mais populares é a técnica MILD, indução mnemônica de sonhos lúcidos. Isso envolve acordar após aproximadamente 5 horas de sono, concentrando-se na intenção de reconhecer que você está sonhando. E repetindo uma frase como: "Da próxima vez que eu estiver sonhando, eu vou lembrar que estou sonhando", enquanto você volta a dormir. É como plantar uma semente de consciência e esperar que ela floresça enquanto você sonha. Depois, há a técnica WILD. Sonhos lúcidos iniciados pela vigília. Esta é uma abordagem mais avançada. O objetivo é manter a consciência mental enquanto seu corpo adormece. Se feito com sucesso, você pode fazer a transição diretamente da vigília para um sonho lúcido. Quase como atravessar uma porta diferente em sua mente. Não é fácil, e pode levar a algumas sensações estranhas, como paralisia do sono ou alucinações hipnagógicas. Mas para alguns sonhadores, é uma porta poderosa para o controle total dos sonhos. Outra prática comum é a verificação da realidade. Isso envolve questionar seu ambiente ao longo do dia. Estou sonhando? Ao fazer isso habitualmente, você aumenta as chances de fazer a mesma pergunta enquanto sonha e perceber a resposta. Algumas pessoas tentam enfiar o dedo na palma da mão ou olhar 2 vezes para o relógio para ver se ele muda. Esses testes de realidade frequentemente falham nos sonhos de maneiras óbvias. Se você consegue enfiar a mão através de uma parede ou ler uma frase 2 vezes e obter 2 significados completamente diferentes, você provavelmente está sonhando. Os apelos e aplicações dos sonhos lúcidos. Então, qual é o apelo do sonho lúcido? Para alguns, é simplesmente divertido. Uma chance de explorar mundos fantásticos, voar sobre montanhas, respirar debaixo d'água, ou visitar lugares impossíveis que só existem na imaginação. É como ter acesso a um sistema pessoal de realidade virtual que não requer nenhum equipamento externo. Para outros, é terapêutico. Pessoas que sofrem de pesadelos crônicos, especialmente aqueles ligados ao TEPT, têm usado o sonho lúcido para confrontar e alterar seus sonhos. Imagine ser capaz de se virar e encarar o monstro em seu pesadelo recorrente e dizer: "Você não é real, e este é o meu sonho." Para algumas pessoas, esse momento de assumir o controle pode ser profundamente curativo. A sensação de empoderamento, de ser capaz de reescrever uma narrativa traumática, pode se traduzir em maior confiança e resiliência na vida desperta. O sonho lúcido também é um playground para a criatividade. Artistas,
escritores, músicos e até mesmo cientistas exploraram ideias dentro de sonhos lúcidos. Salvador Dalí ficou famoso por usar uma forma de interrupção do sonho para explorar seu subconsciente em busca de imagens surreais. O cineasta Christopher Nolan chegou a citar o sonho lúcido como uma influência em A Origem, o que faz todo o sentido quando você pensa sobre isso. As limitações e precauções dos sonhos lúcidos. Ainda assim, apesar de todo o entusiasmo, o sonho lúcido não é algo que todos experimentam facilmente. Algumas pessoas podem aprender com a prática, enquanto outras podem passar a vida inteira sem nunca perceber que estão sonhando. Não há vergonha nisso, assim como tentar lembrar seus sonhos em primeiro lugar. Isso varia de pessoa para pessoa, e mesmo os sonhadores lúcidos frequentes costumam relatar que seu nível de controle flutua significativamente. Às vezes, eles podem moldar o sonho como argila, moldando ambientes, invocando personagens, criando cenários à vontade. Outras vezes, eles estão apenas um pouco mais conscientes enquanto acompanham qualquer narrativa estranha que seu subconsciente tenha inventado. Há também algumas ressalvas a serem consideradas. Como o sonho lúcido existe em uma encruzilhada entre o sono e a vigília, muita prática deliberada, especialmente técnicas que interrompem os ciclos do sono, podem reduzir a qualidade geral do sono. Como tudo na vida, é uma questão de equilíbrio. Explorar seus sonhos deve melhorar seu descanso, não interferir nele. Pense nisso como visitar um jardim dos sonhos, um lugar bonito para explorar, mas que você não precisa cuidar obsessivamente todas as noites. Pesadelos. As tempestades emocionais da vida onírica. Nem todos os sonhos são feitos de algodão doce e fantasias agradáveis. Todo mundo adora um bom sonho positivo, flutuando graciosamente pelas nuvens, visitando mundos impossíveis. Ou tropeçando em uma padaria mágica que só vende sua sobremesa favorita da infância. Mas nem todos os sonhos são tão gentis e acolhedores. Às vezes, sua mente adormecida diminui suavemente as luzes, aumenta a intensidade dramática e traz algo significativamente menos reconfortante para o palco mental. Um pesadelo. Pesadelos são essencialmente as tempestades emocionais de nossa vida onírica. Eles nos acordam abruptamente, deixam nossos corações batendo descontroladamente e muitas vezes permanecem como uma pesada névoa emocional muito tempo depois do nascer do sol. A definição científica dos pesadelos. Um pesadelo é um sonho vívido e perturbador que normalmente ocorre durante o sono REM, o mesmo estágio responsável pela maioria dos seus sonhos cinematográficos e narrativos. Uma grande diferença é o tom emocional. Enquanto o seu sonho REM normal pode ser bizarro ou confuso, um pesadelo aumenta a intensidade, muitas vezes provocando medo, ansiedade, tristeza ou até mesmo vergonha. Você pode sonhar que está caindo de alturas impossíveis, sendo perseguido por algo aterrorizante, se perdendo em labirintos sem fim, perdendo alguém que você ama, ou se encontrando lamentavelmente despreparado para algo importante, como estar nu no palco sem saber por que de repente você está segurando um peixe dourado vivo. A maioria das pessoas tem pesadelos ocasionalmente, e eles são perfeitamente normais, embora um pouco perturbadores. Mas quando os pesadelos se tornam frequentes ou recorrentes, eles podem começar a interferir na qualidade do sono, no bem-estar emocional, e até mesmo na vida desperta. Isso é conhecido como distúrbio de pesadelos, e é mais comum do que você imagina, especialmente em pessoas com alto nível de estresse, ansiedade ou histórico de traumas. A conexão entre pesadelos e trauma emocional. Existe uma forte ligação entre pesadelos e experiências emocionais da vida real. Na verdade, alguns pesquisadores especializados acreditam que os pesadelos têm um propósito semelhante aos sonhos normais, ajudando o cérebro a processar emoções difíceis.
Mas eles fazem isso com uma intensidade de alta voltagem. Pense nisso como sua mente executando simulações do pior cenário possível, tentando prepará-lo emocionalmente para o perigo ou angústia. Nesse sentido, os pesadelos podem, na verdade, ser protetores, um exercício psicológico de simulação de incêndio, se você preferir. Um exercício muito desagradável, mas potencialmente útil. E para pessoas que estão se recuperando de traumas, os pesadelos muitas vezes repetem o evento em si de alguma forma, seja literalmente ou simbolicamente. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles com TEPT. Os pesadelos podem se tornar loops repetitivos, forçando o sonhador a reviver momentos dolorosos noite após noite. Terapia de ensaio de imagens, reescrevendo pesadelos. É aqui que tratamentos como a terapia de ensaio de imagens entram em ação. É uma técnica que envolve reescrever conscientemente o pesadelo durante as horas de vigília, mudando elementos específicos para criar um final menos ameaçador ou mais empoderador. Por exemplo, uma pessoa que sonha repetidamente que está presa em um prédio em chamas poderia ensaiar mentalmente encontrar uma saída secreta, descobrir que pode voar ou transformar as chamas em flores. Com a prática consistente dessa nova versão, muitas pessoas descobrem que seus pesadelos naturalmente começam a incorporar as mudanças ensaiadas, reduzindo progressivamente o sofrimento emocional. É uma maneira de dizer ao seu cérebro: aprendemos o que precisávamos com esse cenário. Agora você pode deixar isso para trás. Terrores noturnos, um fenômeno diferente. Mas nem todas as experiências assustadoras durante o sono são pesadelos. Existe outra categoria menos conhecida: os terrores noturnos. Os terrores noturnos, também chamados de terrores do sono, são algo completamente diferente. Eles geralmente ocorrem durante o sono profundo não REM, especialmente no início da noite. E ao contrário dos pesadelos, que são vívidos e parecidos com sonhos, os terrores noturnos são mais como ataques de pânico repentinos que irrompem do tronco cerebral. Durante um terror noturno, uma pessoa pode sentar-se abruptamente, gritar, debater-se, suar, ou parecer com os olhos arregalados de medo, mas não está totalmente acordada. Seus olhos podem estar abertos, mas estão inacessíveis, como uma ligação telefônica sem ninguém do outro lado. Muitas vezes, eles não têm nenhuma lembrança do evento na manhã seguinte. É como uma tempestade que passa sem deixar vestígios claros na memória consciente. Os terrores noturnos são mais comuns em crianças do que em adultos. E embora possam ser alarmantes para quem testemunha, eles geralmente são inofensivos. A pessoa que os experimenta normalmente não se lembra de ter ficado assustada, mesmo que possa ter parecido. A neuroquímica dos pesadelos. Compreender os pesadelos também requer uma análise da química cerebral. Durante os pesadelos, certos neurotransmissores como a norepinefrina, que está associada ao estresse e ao estado de alerta, podem estar mais ativos do que durante os sonhos normais. Há também evidências de que pessoas com certas condições de saúde mental, como depressão ou transtornos de ansiedade, podem ter alterações na química cerebral durante o sono que tornam os pesadelos mais prováveis. Medicamentos que afetam os níveis de neurotransmissores, incluindo alguns antidepressivos, medicamentos para a pressão arterial e até mesmo alguns remédios para dormir, podem às vezes aumentar a frequência dos pesadelos. Estratégias para lidar com pesadelos. Para aqueles que têm pesadelos frequentes, existem várias estratégias que podem ajudar. Melhorar a higiene do sono em geral, reduzir o estresse, limitar a cafeína e o álcool, e criar uma rotina relaxante para a hora de dormir, podem fazer toda a diferença. Algumas pessoas descobrem que manter um diário dos sonhos, anotando os pesadelos em detalhes, ajuda a reduzir seu impacto emocional ao longo do tempo. É como pegar uma história assustadora que existe apenas em sua mente e dar a ela uma forma concreta que pode ser examinada,
compreendida e, eventualmente, arquivada. Técnicas de relaxamento antes de dormir, como respiração profunda, relaxamento muscular progressivo ou imagens guiadas, podem ajudar a acalmar o sistema nervoso e criar condições mais propícias para sonhos tranquilos. O aspecto social dos pesadelos. Curiosamente, os pesadelos também têm uma função social. Quando compartilhamos sonhos assustadores com outras pessoas, muitas vezes descobrimos temas e preocupações comuns: medo da rejeição, ansiedade em relação ao futuro, preocupação com a perda de entes queridos, preocupação com o fracasso ou o constrangimento. Essas são experiências humanas notavelmente universais, que aparecem em sonhos em todas as culturas. Compartilhar experiências de pesadelos pode criar empatia e conexão, ajudando-nos a perceber que outras pessoas, independentemente de suas diferenças superficiais, lutam com muitos dos mesmos medos e ansiedades fundamentais que processamos através de nossos próprios sonhos. Pesadelos como janelas para o inconsciente. De uma perspectiva psicológica, os pesadelos podem oferecer insights valiosos sobre nossas mentes inconscientes. Eles muitas vezes amplificam ansiedades, medos ou conflitos não resolvidos dos quais talvez não estejamos totalmente cientes durante as horas de vigília. Uma pessoa que sonha repetidamente que não está preparada para eventos importantes pode estar processando uma ansiedade subjacente sobre competência ou desempenho. Alguém que tem pesadelos sobre perder o controle pode estar lidando com sentimentos de impotência na vida real. Embora nem todo pesadelo tenha um significado simbólico profundo, prestar atenção a temas recorrentes, padrões emocionais e associações pessoais pode fornecer informações úteis para a autocompreensão e o crescimento emocional. Quando procurar ajuda profissional, embora pesadelos ocasionais sejam normais, há momentos em que a ajuda profissional pode ser benéfica. Se os pesadelos ocorrem com frequência, perturbam significativamente o sono, causam angústia contínua ou interferem no funcionamento diário, consultar um profissional de saúde ou um profissional de saúde mental pode ser útil. Isso é especialmente importante para pessoas com histórico de trauma, que podem estar tendo pesadelos como parte do TPT ou outras condições relacionadas a traumas. Existem tratamentos eficazes disponíveis, incluindo terapias especializadas projetadas especificamente para distúrbios de pesadelos. A função evolutiva dos pesadelos. De uma perspectiva evolutiva, os pesadelos podem ter funções importantes para a sobrevivência. Ao simular cenários ameaçadores, eles podem ajudar a preparar nossas mentes para perigos potenciais, de forma semelhante a como os simulados de incêndio nos preparam para emergências que esperamos que nunca aconteçam. Nossos ancestrais que conseguiam processar e se preparar efetivamente para ameaças por meio dos sonhos podem ter tido vantagens de sobrevivência. Mesmo hoje, os pesadelos podem nos ajudar a lidar com ansiedades, nos preparar para desafios ou processar experiências traumáticas de maneiras que promovam a resiliência psicológica. Sonhos e conexão humana. O papel social das experiências oníricas. Embora os sonhos sejam experiências fundamentalmente privadas, eles desempenham um papel surpreendentemente importante na conexão humana e na construção compartilhada de significado. O ato de compartilhar sonhos, interpretá-los juntos e encontrar temas comuns cria laços entre pessoas e comunidades que transcendem a experiência individual. Sonhos, como pontes empáticas. Quando compartilhamos sonhos com outras pessoas, frequentemente descobrimos temas, emoções e experiências que são surpreendentemente semelhantes. Mesmo quando detalhes específicos são únicos para cada pessoa, as preocupações humanas subjacentes que emergem nos sonhos, medo da rejeição, desejos de conexão, ansiedade sobre o futuro, medos da perda,
são notavelmente universais entre culturas e indivíduos. Essa universalidade dos temas dos sonhos pode servir como uma ponte empática, ajudando-nos a perceber que outras pessoas, independentemente de suas diferenças superficiais, compartilham muitas das mesmas esperanças, medos e experiências humanas fundamentais que processamos através de nossos próprios sonhos. Quando alguém descreve um sonho sobre estar perdido em um labirinto, ou chegar atrasado a um evento importante, ou perder a voz quando precisa falar, outras pessoas frequentemente acenam com a cabeça em reconhecimento. Eu também já tive sonhos assim. Esse reconhecimento compartilhado cria um senso de humanidade comum que transcende as circunstâncias individuais. Sonhos como artefatos culturais. Os sonhos que as pessoas relatam também refletem e ajudam a moldar valores culturais, preocupações e mudanças ao longo do tempo. Durante períodos de guerra, incerteza econômica ou agitação social, os temas comuns dos sonhos mudam para refletir essas pressões e ansiedades coletivas. Estudar padrões no conteúdo dos sonhos em diferentes períodos e culturas pode fornecer insights sobre como grandes eventos históricos, mudanças tecnológicas ou transformações sociais afetam o inconsciente coletivo e a paisagem psicológica compartilhada de comunidades inteiras. Por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, pesquisadores observaram aumentos em certos tipos de sonhos, incluindo sonhos sobre contágio, isolamento e perda de controle. Esses padrões coletivos de sonhos refletiram ansiedades e preocupações sociais mais amplas que estavam afetando pessoas em todo o mundo. A função social de compartilhar sonhos. Em muitas culturas ao longo da história, compartilhar e interpretar sonhos tem sido uma atividade social importante. Quando compartilhamos um sonho particularmente vívido ou significativo, estamos oferecendo aos outros um vislumbre do nosso mundo interior, dos nossos medos, dos nossos desejos, do nosso subconsciente processando as experiências da vida. Esse ato de vulnerabilidade e abertura muitas vezes aprofunda os relacionamentos e cria oportunidades para conversas significativas sobre temas que, de outra forma, poderiam ser difíceis de discutir diretamente. Sonhos em diferentes contextos culturais. Diferentes culturas desenvolveram estruturas muito diferentes para compreender e interpretar os sonhos. Algumas culturas veem os sonhos como visões proféticas, mensagens dos antepassados ou jornadas espirituais. Outras veem-nos como fenômenos psicológicos, atividade cerebral durante o sono, ou representações simbólicas de conflitos inconscientes. Estas estruturas culturais influenciam significativamente a forma como as pessoas experimentam, recordam e dão significado aos seus sonhos. Alguém criado em uma cultura que valoriza a interpretação dos sonhos pode prestar mais atenção aos detalhes dos sonhos e lembrar-se deles de forma mais vívida do que alguém de uma cultura que descarta os sonhos como sem sentido. Compreender essas diferenças culturais nos ajuda a perceber que não existe uma única maneira correta de entender os sonhos. Eles podem ser simultaneamente fenômenos neurológicos, experiências psicológicas, práticas espirituais e artefatos culturais, dependendo da estrutura através da qual escolhemos interpretá-los. O futuro da pesquisa dos sonhos, fronteiras tecnológicas. À medida que avançamos mais profundamente no século XXI, nossa capacidade de estudar, interpretar e até mesmo influenciar os sonhos está sendo revolucionada por avanços tecnológicos extraordinários. Pela primeira vez na história da humanidade, estamos desenvolvendo ferramentas que podem não apenas observar o cérebro sonhador de fora, mas potencialmente interagir com o processo de sonhar em tempo real. Neuroimagem. Avançada e decodificação de sonhos. Pesquisadores japoneses da Universidade de Kyoto alcançaram recentemente algo que pareceria pura ficção científica há apenas uma década.
Usando algoritmos de aprendizado de máquina combinados com imagens de ressonância magnética funcional, fMRI, eles conseguiram criar representações visuais rudimentares do conteúdo dos sonhos. Embora ainda sejam borradas e aproximadas, é um primeiro passo extraordinário em direção à possibilidade de literalmente assistir aos sonhos de outra pessoa. A técnica envolve treinar computadores para reconhecer padrões de atividade cerebral associados a diferentes tipos de imagens visuais. E então usar esses padrões para reconstruir aproximadamente o que o cérebro está vendo durante o sono REM. As implicações são simultaneamente empolgantes e um pouco inquietantes. Isso abre possibilidades para compartilhar sonhos, arquivar experiências oníricas e até mesmo editar sonhos de maneiras que mal podemos imaginar. Imagine ser capaz de assistir a uma versão do seu próprio sonho na manhã seguinte. Ou compartilhar uma memória de sonho particularmente surreal com um amigo próximo. Estimulação transcraniana e influência onírica. Técnicas como estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, e estimulação magnética transcraniana, TMS, estão sendo experimentadas como formas de influenciar suavemente a atividade cerebral durante o sono. Ao aplicar estímulos elétricos ou magnéticos extremamente sutis a áreas específicas do cérebro, os pesquisadores descobriram que podem aumentar a probabilidade de sonhos lúcidos, intensificar a vivacidade dos sonhos, ou até mesmo influenciar o conteúdo emocional das experiências oníricas. Uma aplicação particularmente promissora é no tratamento de pesadelos crônicos. Se os pesquisadores puderem identificar padrões neurais associados a pesadelos e interromper suavemente esses padrões com estimulação direcionada, pode ser possível proporcionar alívio para pessoas que sofrem de TEPT ou outras condições que causam graves distúrbios do sono. Realidade virtual e preparação para sonhos. Algumas empresas estão experimentando a realidade virtual como uma forma de treinar o cérebro para tipos específicos de experiências oníricas. A ideia é que, se você passar um tempo em ambientes virtuais específicos, com paisagens, sons e experiências particulares, seu cérebro poderá incorporar elementos desses ambientes em sonhos subsequentes. Isso poderia ser usado terapeuticamente, onde pessoas com fobias ou traumas poderiam se acostumar gradualmente a elementos desafiadores na realidade virtual durante o dia, e então processar essas experiências através dos sonhos de uma forma menos ameaçadora durante a noite. Incubação direcionada de sonhos. O campo da incubação direcionada de sonhos está crescendo rapidamente. A ideia é elegantemente simples. Se você der ao cérebro um empurrãozinho muito suave antes ou durante o sono, você pode ser capaz de influenciar sutilmente o conteúdo dos sonhos. Experimentos já demonstraram que tocar sons ou palavras específicas durante certos estágios do sono pode desencadear imagens oníricas relacionadas. Pessoas expostas ao aroma sutil de rosas durante o sono, por exemplo, são significativamente mais propensas a relatar sonhos agradáveis, positivos. Inteligência artificial e análise de sonhos. Algoritmos de IA estão sendo desenvolvidos para analisar relatos de sonhos em grande escala, identificando padrões, temas e correlações que seriam impossíveis para pesquisadores humanos detectarem. Esses sistemas podem eventualmente ser capazes de identificar assinaturas de sonhos, únicas para diferentes condições de saúde mental, estados emocionais, ou até mesmo predisposições para certas doenças. Imagine um futuro em que um aplicativo pudesse analisar seus padrões de sonhos ao longo do tempo e sugerir ajustes no estilo de vida, mudanças na dieta, ou modificações no horário de sono para otimizar tanto o seu descanso quanto o seu bem-estar emocional. Ou onde mudanças sistemáticas no conteúdo dos sonhos pudessem servir como sistemas de alerta precoce para depressão, ansiedade ou outros problemas de saúde mental. Comunicação bidirecional durante os sonhos. Uma das fronteiras mais especulativas,
mas potencialmente revolucionárias, é a possibilidade de comunicação bidirecional com pessoas durante os sonhos. Pesquisadores já demonstraram que é possível para pessoas em sono REM responder a estímulos externos simples, como luzes ou sons, sem acordar completamente. Estudos recentes alcançaram uma comunicação rudimentar com sonhadores lúcidos, que podem responder a perguntas simples de sim, não por meio de movimentos oculares específicos ou contrações musculares faciais. À medida que essas técnicas se tornam mais refinadas, pode ser possível ter conversas mais complexas, fornecer orientação terapêutica em tempo real, ou até mesmo facilitar experiências oníricas compartilhadas entre várias pessoas. Arquivamento digital de sonhos. A possibilidade de gravar e armazenar digitalmente experiências oníricas levanta questões fascinantes sobre memória, identidade e privacidade. Se pudéssemos criar bibliotecas digitais de sonhos, poderíamos revisitar experiências oníricas significativas, compartilhá-las com outras pessoas, ou até mesmo analisá-las em busca de padrões que revelem insights sobre nossa vida interior. Mas isso também levanta questões importantes sobre a privacidade mental. Os sonhos representam talvez a forma mais privada e não filtrada da experiência humana. A capacidade de acessar, registrar ou potencialmente manipular sonhos pode exigir novas categorias de direitos humanos relacionados à privacidade cognitiva e à autonomia mental. Considerações éticas do futuro onírico. Mas, mesmo enquanto olhamos com entusiasmo para o futuro, há questões éticas importantes piscando suavemente em segundo plano. Se podemos guiar os sonhos, eles também podem ser manipulados de maneiras prejudiciais. Se podemos lê-los, eles poderiam ser usados indevidamente por pessoas mal intencionadas. É por isso que a ideia de neurodireitos começou a entrar em conversas acadêmicas sérias. Direitos fundamentais para proteger a privacidade mental, a autonomia cognitiva e a liberdade absoluta de pensamento. Potencial terapêutico dos sonhos. Imagine um futuro em que pessoas com TPT recebam terapia personalizada dos sonhos, usando sinais auditivos suaves ou estimulação neural para ajudar a reprocessar memórias traumáticas de maneiras mais seguras e controladas. Ou em que crianças que lidam com ansiedade aprendam a moldar seus sonhos por meio de histórias cuidadosamente guiadas, transformando medos em aventuras controláveis. Ou em que idosos que enfrentam declínio da memória possam revisitar momentos perdidos em sonhos assistidos, estimulados por sinais sutis, fotografias, música ou aromas familiares. A magia permanente dos sonhos. Mas por trás de toda essa tecnologia deslumbrante e possibilidades futuras, há algo profundamente reconfortante para lembrar. Sonhar, em sua essência mais pura, não requer aparelhos sofisticados. Você não precisa de um aplicativo, uma faixa para a cabeça ou um laboratório elaborado. Seu cérebro já possui tudo o que precisa para criar mundos inteiros, para lembrar, para processar emoções, para imaginar, para vagar livremente. Tudo o que você precisa é dormir, e talvez um pouco de curiosidade genuína sobre os mistérios de sua própria mente. Porque os sonhos nos lembram gentilmente que a mente não é uma máquina fria e calculista. É uma contadora de histórias natural, uma viajante destemida, um projetor gentil na escuridão, revisitando cenas antigas e improvisando constantemente novas narrativas. Às vezes, essas histórias são desajeitadas e confusas. Outras vezes, são profundamente significativas. Mas são sempre, invariavelmente, profundamente pessoais e únicas. Encerrando nossa jornada extraordinária. E assim, queridos companheiros desta longa jornada noturna, chegamos gentilmente ao fim de mais uma exploração através dos mistérios infinitamente fascinantes da mente humana. Esta noite,
descobrimos juntos como nossos cérebros funcionam de maneiras que muitas vezes nos surpreendem, desde descobrir que os animais também sonham, até aprender como a ciência moderna está começando a decifrar as linguagens secretas dos sonhos. Exploramos os sistemas silenciosos que nos protegem durante o sono, como a paralisia REM, que nos impede de agir fisicamente em nossos sonhos mais loucos, os complexos ritmos biológicos que nos conectam aos ciclos naturais da Terra, e a extraordinária capacidade do cérebro de criar mundos inteiros enquanto estamos completamente inconscientes. Descobrimos como diferentes culturas ao longo da história interpretaram os sonhos, como o estresse e as emoções influenciam o conteúdo dos sonhos, e como os pesadelos, embora desconfortáveis, podem, na verdade, servir a importantes propósitos evolutivos de proteção e processamento emocional. Cada uma dessas descobertas nos lembra humildemente que somos criaturas infinitamente mais complexas, interconectadas e resilientes do que às vezes percebemos durante nossas vidas acordadas. Nossa mente não é apenas um computador biológico sofisticado, mas um universo vivo, pulsando com possibilidades, conexões misteriosas e segredos ainda à espera de serem descobertos. O futuro da pesquisa sobre sonhos promete revelações ainda mais extraordinárias, desde a possibilidade de gravar e compartilhar sonhos, até terapias direcionadas que usam o mundo dos sonhos como um espaço para a cura. Mas mesmo com todos esses avanços tecnológicos impressionantes, os sonhos sempre manterão uma qualidade fundamental de mistério, poesia e magia pessoal. Enquanto você se permite relaxar completamente neste momento sagrado, deixe todas essas ideias fluírem suavemente através de sua consciência como um rio tranquilo, silencioso, carregando consigo uma maravilha silenciosa e profunda de ser humano, de possuir uma mente capaz de criar mundos inteiros enquanto dorme. Que seus sonhos desta noite sejam repletos de descobertas interessantes, consolidação pacífica de memórias preciosas e processamento gentil de quaisquer tensões que você possa estar carregando. Que cada respiração consciente o leve mais profundamente em direção a um sono verdadeiramente restaurador, regenerador e rejuvenescedor. Que o descanso venha naturalmente, como uma maré suave que envolve a costa da consciência, e que você acorde amanhã com uma apreciação renovada pela máquina extraordinária, que é sua própria mente sonhadora. Boa noite, meus queridos ouvintes, e descansem profundamente e serenamente. Até nossa próxima jornada juntos pelo universo infinito da ciência, onde sempre há mais mistérios esperando para serem gentilmente revelados nas horas tranquilas e contemplativas da noite. Durmam bem, sonhem livremente, e lembrem-se de que sua mente continuará escrevendo histórias extraordinárias, mesmo na escuridão total, na língua mais antiga e misteriosa que a humanidade conhece.